Seu José Ferreira é conhecido na região como Zé Ferreira. Ele era casado com a Dona Maria do Carmo e esse casal morava em Santo Antônio dos Barreiros, uma comunidade pertencente ao município de São Gonçalo do Amarante, que fica no estado do Rio Grande do Norte. Essa localidade, ela fica a poucos quilômetros de Natal. Santo Antônio dos Barreiros é bem antigo, tá, gente? E de acordo com os registros locais, a formação remonta cerca de 1885, ainda na condição de vila depois, né? E esse nome, ele tem uma relação devido ao barro, bem como a devoção a Santo Antônio, e a construção de uma capela local se tornou referência para os moradores. Santo Antônio dos Barreiros, mais tarde, ele fica conhecido como Santo Antônio do Potengi, uma comunidade ligada ao barro, como eu disse, que transforma aquele material em atividade econômica de cerâmica, de olaria e de tijolos, reconhecidos pela qualidade. E dizem, inclusive, que é o melhor tijolo fabricado em todo o estado. E foi nesse ambiente que vivia, então, o seu Zé Ferreira e a Dona Maria do Carmo. Junto eles tiveram os filhos e criaram todos eles naquela rotina simples. E entre esses filhos está o Genildo Ferreira de França, que nasceu em 1970. E ainda gurizinho, né, menino, ele levava aí um apelido de Neguinho do Zé Ferreira, devido ao nome do pai dele. E assim ele foi crescendo, vendo a dificuldade da família, a rotina simples do interior. Ele conhecia os moradores, sabia, né, que todos eles tinham uma história familiar muito parecida. Naquele local, naquela época, não tinha muitas oportunidades na região, né, mas a família dele, tanto quanto as outras, fazia todo o necessário para sobreviver. Se tratava de pessoas simples, mas honestas, honradas, tanto que a família do Genildo é conhecida por isso, por ser pessoas que trabalhavam bastante, pessoas honestas, religiosas, de uma educação maravilhosa, tanto que os pais criaram esses filhos em rédeas curtas e era visto por toda a comunidade, tanto que o Genildo, né, conhecido então como Neguinho, ele era amado por aquelas pessoas que ali moravam, porque ele era um guri muito querido, muito gentil, respeitoso. Ele circulava pela comunidade, ele falava com todo mundo. Ele não tinha preconceito com ninguém. Independente de quem fosse, como fosse, lá estava ele, sempre tratando muito bem as pessoas. E talvez essa fosse uma marca registrada em sua personalidade, porque ele tinha esse carinho quando ia falar com as pessoas, né? Portanto, todo mundo conhecia ele, a família dele, e assim era, né, aquela aproximação que ele tinha com as pessoas que ali moravam. Agora, uma coisa é dita a respeito deste guri, né, e sua personalidade, é que ele era assim muito namorador. A própria mãe dele, a Dona Maria do Carmo, ela prestou uma entrevista à Folha de São Paulo e ela disse que sim. Que aquele filho dela gostava de namorar com uma menina, com outra que até dava trabalho. Ao mesmo tempo que ele também era visto pelas meninas assim que se interessavam por ele, porque ele era bonito, porque ele tinha um corpo atlético. E também, né, ele tinha ali um jeitinho maroto para fazer as suas conquistas. E era assim que ele conseguia ter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Um dos amigos do Genildo dizem que ele namorava 3, 4 meninas ao mesmo tempo. E o que acontece é que esse jeito namorador dele de ser o tornou pai cedo. Ele namora uma menina moradora da comunidade, ela com 15 anos na época, e aquela relação, né, de juventude, de adolescente, acaba nascendo um casal de gêmeos, que são chamados de Cosme e Damiana. O Genildo e a mãe dessas crianças, a princípio, eles não moram juntos. Aí, com o tempo, não dá certo. O namoro chega ao fim, mas ainda assim a mãe dessas crianças, ela diz que o Genildo era um excelente pai. Apesar de muito novo, muito jovem, ele mantinha esse contato até mesmo porque ele morava próximo. Portanto, tudo que elas precisassem, até a própria mãe das crianças, ele estava ali para ajudar. Mas no fim da juventude, o Genildo Ferreira de França deu um passo que marcaria uma transição
para a carreira adulta, quando ele ingressa ao exército. O Genildo ele serve o 7º Batalhão de Engenharia de Combate em Natal e como soldado ele recebe um treinamento militar, passa a demonstrar uma habilidade no manuseio de armas de fogo. E segundo a revista Isto É, publicada em 28 de maio de 97, essa passagem dele pelo exército alimentou ainda mais um gosto que ele tinha por armas. Ele chega a receber, inclusive, gente, um prêmio de qualidade como atirador. E além do treinamento de armamento, relatos de pessoas que conviveram com ele dizem que ele também tinha habilidades técnicas, a rotina militar e também a camuflagem. Enquanto ele servia o exército, ele fazia visitas periódicas à família em Santo Antônio dos Barreiros, onde ele aproveitava aquele tempo também para ficar com os filhos. Então, assim, o Genildo, ele, como pai, ele era muito bom, né? E como pessoa até então também era muito ligado aos pais, aos irmãos, bem como com os amigos próximos. Mas depois de 2 anos servindo o exército, ele deixa a carreira militar por volta de janeiro de 1990. Ele tinha em torno de 20 anos e depois que ele sai do exército, ele volta à terra natal, no distrito de Santo Antônio dos Barreiros. E não se demora para que ele passasse a construir ali a vida adulta dentro da comunidade. Ele monta uma venda em anexo à casa, onde ali ele vendia de tudo. Ele vendia bebida alcoólica, mantimentos, produtos do dia a dia, e aquilo era uma mão na roda para quem morava no local, porque daí não precisava se deslocar para longe para comprar alguma coisa, né, que era encontrada ali na venda do Genildo. Apesar de ser uma venda, eles chamavam de Bar do Neguinho, e era ali que ele, então, atendia as pessoas da comunidade, os que moravam próximos, né? E ele tratava esses clientes muito bem. Desde que ele abriu o comércio, ele chamava todo mundo de amor, então fosse homem, fosse mulher, casado ou não, criança, adulto, jovem, ele dizia: oi, meu amor, bom dia, ai, obrigada por ter comprado aqui. E aquela gratidão e a forma como ele atendia as pessoas fazia com que, cada vez mais, ele tivesse movimento, bem como clientes fiéis. Até porque todo mundo gosta de ser tratado muito bem, né? E o Genildo fazia isso, ele tinha um gosto por tratar muito bem as pessoas, mas aquilo não era disfarce, aquilo já era dele, desde criança ele era assim. Agora, mesmo que ele saia do exército, ele segue a vida tendo aquele gosto peculiar por armas, quase que um fascínio. Dizem que o dinheiro que ele recebia e que ele fazia ali naquela venda, naquele bar, né, ele empenhava a gente em compras de armas e munições. Tanto que, com o tempo, ele reserva um cômodo da casa só para guardar essas armas e essas munições, de tanto que ele gostava. E foi nessa fase ainda que ele passa a se relacionar com a Maria Valdete Rafael Costa. Essa é filha da dona Francisca Neide Rafael da Costa. E a família também era moradora daquela localidade. E com o tempo, o Genildo e a Maria Valdete, eles passam a desenvolver esse namoro, vão morar juntos e a vida, a princípio, parecia seguir dentro de uma normalidade simples. Eles formam uma família, tiveram uma filhinha juntos chamada Nayara. A chegada dessa menina foi em 1993, trouxe muita alegria à casa, acrescentou uma responsabilidade à vida de Genildo, que já era pai, né, do casal de gêmeos do relacionamento anterior. Mas o casamento também não dá certo, não segue adiante. Então, em algum momento ali, a Maria Valdete, ela continua a tocar a vida dela junto à filha. O Genildo, por sua vez, também seguiu tentando organizar a própria rotina, porém, embora com o fim da relação, ele não se afasta completamente do convívio da família, né? Ele ia buscando os filhos, visitava essas crianças, levava as crianças para passar ali um tempo com ele. E como todas as duas mães das crianças moravam próximos, era fácil, né, para que ele tivesse esse convívio com os filhos. Então, os filhos tinham um grande amor por esse pai. Agora, o Genildo, ele não fica muito tempo sozinho depois dessa separação. Logo, ele se relaciona com a Mônica Carlos de França, que também morava naquela região, filha da dona Teresa Carlos Ribeiro, que era casada com seu Baltazar Jorge de Sá, conhecido como Sá. Então, o Sá, ele era
padrasto da Mônica, né? E o Sá também já tinha 2 filhas. Com o tempo desse namoro, o Genildo e a Mônica passam a morar juntos. E ela é apontada aí como a segunda esposa do Genildo. Naquele período, a vida dele parecia seguir assim um caminho da normalidade, tá, gente? Foi nessa fase, inclusive, que nasceu o Yuri, um gurizinho lindo, cheio de saúde, né? E inclusive tem um amigo do Genildo que diz que o Genildo ele tinha um amor especial para com o filho Yuri. Era algo assim fora do comum. Ao mesmo tempo, tem uma foto do Genildo aí com essa criança que o que acontece? Ele coloca uma arma dentro da fralda descartável do próprio bebê. Isso para fazer uma foto, tá, gente? Era uma pose. Isso mostra o quanto que ele era louco, fascinado por armas. Essa foto, depois, quando ela é publicada, é tratada como algo perturbador. E o que acontece é o seguinte: a dona Maria do Carmo, a mãe do Genildo, ela dá uma entrevista, né, à Folha de São Paulo, onde ela conta o seguinte, que o Yuri, ele tinha 1 ano e meio de idade quando a desgraça de toda aquela comunidade aconteceu. Isso foi em 1995. O Genildo estava com a esposa, a Mônica, e essa criança bem perto de casa, né, onde eles viviam ali. Nisso, passa um táxi naquela rua. E a versão desse taxista é que ele estava no veículo junto com o irmão dele. Ele estava dirigindo quando viu um vulto atravessar a pista, né, atravessar ali a estrada. E, num primeiro momento, ele sente que o carro atingiu algo e imaginou que fosse um animal, um cachorro, alguma coisa. E aí o irmão dele diz o seguinte: ai, para que é uma criança, tu atropelou uma criança. Foi aí que ele freia o carro. Quando ele olha no retrovisor, o Genildo vinha correndo atrás do carro. E aí, quando ele desce do veículo, é que ele percebe que sim, tinha atropelado uma criança. E de acordo ainda com o relato dele, a mãe do menino, a Mônica, estava no meio da rua, chorando. E aí foi onde o Genildo, ele tira o filho debaixo do carro, né? E aí pede para o motorista ali uma ajuda para levar para o hospital, alguma coisa. Só que assim, gente, era em vão, porque o Yuri, ele não resiste aos ferimentos e vai a óbito. E infelizmente essa criança morre dessa forma tão infeliz. E a partir daquele dia, segundo os relatos familiares, o Genildo, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Existia um Genildo antes da morte do filho e um outro Genildo após a morte do filho. Para vocês terem noção, esse bar que antes era conhecido como Bar do Neguinho, ele troca o nome, ele tira e passa a colocar Bar do Yuri em homenagem ao filho. E aquele pequeno comércio que era fonte de renda, ponto de referência para os moradores, passa a carregar então o nome daquela criança que o Genildo havia perdido. Mas o atropelamento, gente, ele não fica só no episódio comentado dentro daquela comunidade. Houve audiência, o motorista relata ali o que aconteceu, ele foi isentado de culpa diante da juíza Thalita Borba Maranhão, que atuava no caso na época, né? Então, assim, para o Genildo, a justiça não atuou como deveria atuar. Nada aconteceu na visão dele, porque este homem deveria ter alguma condenação, mas nada disso aconteceu. E a dona Maria do Carmo, por exemplo, a mãe dele, ainda nesse mesmo relato, disse que depois desse acontecimento, o filho ficou perturbado do juízo. Isso porque ele teria visto toda a cena, ele ficou traumatizado, ele comprou uma arma, ele passa a falar em vingança. E, segundo ela, o filho era uma excelente pessoa, carinhoso, agradável com a família, agradável com os amigos, mas que depois da perda do filho, tudo se perdeu. A irmã dele, a Rosana, por exemplo, disse inclusive que a partir da morte do filho, o irmão passou a não ter amor por mais ninguém. Ele mudou, nem ela mesmo o reconhecia mais. Tanto que as coisas mudaram que a venda, que sempre fluiu muito bem, né, e parecia representar ali uma estabilidade financeira, e que o Genildo gostava tanto de receber aquelas pessoas, e talvez foi o que restou para ele, né? Porque o local sempre estava cheio, os conhecidos davam muita força, tanto que é dito que ele oferecia tiragosto e dizia: pessoal, não precisa pagar. Então ele não sabia mais o que fazer para agradar e agradecer de alguma forma aqueles moradores que iam até ali. Agora, tem um outro ponto
que passa a ser comentado depois que tudo acontece, que o Genildo, ele também passa a usar maconha, que há muita gente estranha no bar, que já não eram só aquelas pessoas boas, né, que até então frequentavam o local. A própria mãe do Genildo, a dona Maria do Carmo, disse que nos últimos tempos o filho andava com uma turma que ela descrevia como esquisita, formada por gente que bebia demais e que pareciam usar maconha. Ainda posteriormente se vem a público, né, ser comentado em meio à mídia, até porque esse caso aqui tem muita fofoca, um diz uma coisa, outro diz outra, e aparece ali um vizinho dele que tinha 9 anos na época, e ele relata à imprensa, claro que a identidade não foi revelada, mas que ele entregava pacotinhos com drogas porque o Genildo pedia para que ele entregasse. Então tudo isso vem à tona depois, né, onde muitas pessoas contestam essa informação, dizendo que o Genildo não usava drogas, que ele não vendia drogas, nada disso que era falácia. Então tem esses dois pontos. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, que ele não era usuário de droga, coisa alguma. Mas em uma comunidade pequena, gente, não precisa de prova, né, para que a fofoca cause assim um estrago tremendo. O relato comum que tem entre todo mundo é o seguinte: Genildo era uma pessoa extraordinária, maravilhoso, mas que depois da morte do filho, ele fica aéreo, distante, não era mais assim tão alegre. Ele se sentia injustiçado porque achava que esse motorista deveria ser responsabilizado pela morte do filho, que a justiça não havia o punido, né? Então ele alimentava, de volta e meia ele estava falando sobre isso lá no bar. Ele fazia esse comentário. Tanto que ele servia bebida e ele dizia: uma hora eu vou vingar a morte do meu filho, uma hora eu vou vingar a morte do meu filho. Isso porque, na visão dele, a justiça nunca veio. E a partir dali, essa dor do luto, ela vai ficando cada vez mais visível diante das atitudes e do comportamento do homem. E essa mudança, ela reflete diretamente no casamento que ele tinha com a Mônica, que era uma mãe que também perdeu seu filho. E segundo foi noticiado pela Folha de São Paulo, esse casal, Mônica e Genildo, eles acabam terminando ali, né, se separando em 1995 ainda, o mesmo ano que eles perderam esse filho. E ela, a Mônica, vai morar com a tia dela, que é a dona Maria das Dores Barbalho. E lá a Mônica permanece por um mês, o que foi o suficiente para causar uma desgraça futura em todas as pessoas que moravam naquela região. Ela morando com a tia, ela passa a ser questionada pelos familiares do por que ela saiu de casa, por que ela se separou, o que levou a esse rompimento com o Genildo, né? E nunca ficou claro, gente, o porquê que a Mônica alegaria o que alegou a família. Se de fato ela viu o marido com outro homem, se era alguém que falou aquilo para ela, ou se era uma desculpa que ela arrumou, porque ela queria de fato se separar e não sabia o que falar contra ele, ou porque ele tinha fama de mulherengo, tá? Todas essas questões foram levantadas. Poderia ser que ele estivesse contra a mulher, ela queria acabar com a imagem dele, e lembrando que a Mônica era bem nova, tá, gente? Bem novinha, devia ter aí 19 anos, nem sei se tinha isso. E o que acontece é que, segundo a tia dela, Dona Maria das Dores, a sobrinha teria falado, então, que desconfiava que o esposo, Genildo, era homossexual. A primeiro momento, essa declaração aí dela já foi suficiente para causar um grande impacto na família. Só que depois, ainda mais questionada, se ela tinha certeza que aquilo ali poderia ser da cabeça dela, ela disse que não. Por quê? Porque ela viu, ela pegou o marido no ato com um morador da região, que este era o Edson Carlos do Nascimento. E a partir daí, minha gente, com o nome citado, aí já não era mais a desconfiança, já era certeza, né? Porque aí tinha nome, tinha sobrenome, essa pessoa existia, todo mundo conhecia. Logo, esse assunto ele passa a ser discutido entre os parentes. Aí o que acontece é que essa conversa cai no ouvido do padrasto da Mônica, o seu Sá, né? O Baltazar Jorge de Sá. Esse padrasto adorava beber. E aí, quando ele bebia, ele não segurava a língua dentro da boca. Ele passa a comentar para as pessoas que a Mônica teria dito que
o Genildo era fresco. Só que em meio a isso, a Mônica e o Genildo, eles voltam, eles reatam aquele casamento, eles tentam dar seguimento depois da perda desse filho. Gente, era um momento assim, ó, muito complicado, muito difícil. Só que em meio a essa volta, essa reconciliação, a continuidade de tocar a venda, o assunto dele ser gay começa a ser cada vez mais espalhado pelo distrito de Santo Antônio do Potengi. E aí vocês sabem como é que é. Um homem que sempre foi visto como muito mulherengo, com um corpo daquele tamanho, bombado e tal. Assim que dizem que ele era gay e que a mulher pegou ele num ato, vira uma fofoca completa. Logo, a história circulando, né? A Mônica acaba grávida. O casal fica contente porque logo teriam um outro filho, que no caso substituiria na cabeça deles aquele filho morto. Olha a situação, é muito triste. E aí, gente, é que o Genildo ele começa a ser chamado de boiola lá no bar, né? Ele estava lá trabalhando e de repente alguém em tom de brincadeira, ô boiola! E ele achava que era uma brincadeira. Só que com o tempo, ele percebe que não era mais uma brincadeira comum. Havia olhares estranhos, cochichos, risadas atravessadas, frases ditas pelas costas. E essas situações, elas não ocorriam só dentro da venda. Elas passam a ocorrer em público, assim, na rua, sabe? A fama foi acompanhando ele em todo lugar que ele fosse. E segundo os relatos, o Genildo, ele passa a ser alvo de piadas, comentários maldosos, gestos de deboches. Tanto que tinha um guri, que ele tinha uma deficiência auditiva, e levava ali um apelido de Mudinho. E aí, para insinuar que o Genildo era gay, ele fazia cenas. Ele dizia assim, se o Genildo estava, se ele estava. E aquilo ali era completamente vergonhoso. Até que chega um ponto que o Genildo acaba descobrindo de fato que ele estava na boca do povo, que as pessoas estavam falando dele por conta da fala da própria esposa para os familiares que ele era gay, que ele era homossexual. Gente, o Genildo ele não tinha nenhum preconceito contra quem fosse gay, tanto que ele falava com Deus e todo mundo, né? E ele tratava carinhosamente quem fosse homossexual. Muito bem, ele tratava todo mundo bem. O problema é que ele não era, segundo ele, nunca foi e não seria. Inclusive, para vocês entenderem a situação que se ocorre a partir daí, um vizinho ele diz o seguinte, olha, lá na venda em determinado momento eles fechavam as portas da venda e ficavam todos lá dentro. E isso aí, gente, eu vou dizer para vocês que até onde eu nasci, sempre foi assim, tá? Chegava tarde da noite, eles fechavam ali a porta, ficavam os homens lá dentro, às vezes até por conta do vento, enfim. Né? Mas ali nesse momento do Genildo, que sempre teve aquela prática, agora passa a ser visto de outra forma. Ah, mas será que o que eles estão fazendo lá dentro? Ah, eu acho que tá um monte de gay lá dentro. E aí foi alimentando ali uma fantasia na cabeça das pessoas. E até a forma como o Genildo tratava as pessoas, porque ele sempre chamava de amor, como eu disse para vocês. Só que depois que essa conversa se espalha, aí eles passam a olhar de outra forma, como assim? Ah, ele tá chamando tal fulano de amor, porque ele é gay mesmo, né? E aí foi esses comentários maldosos cada vez mais alimentados. O irmão dele, né, o irmão do Genildo, que é o Genilson, ele chegou a afirmar que nunca percebeu e não acreditava que o irmão fosse homossexual, até porque ele não tinha nenhum jeito, ele era mulherengo demais, gostava de mulher mesmo e tinha tido filhos. Apesar de que isso, né, não é prova nenhuma, até porque se ele fosse também era o problema dele. Mas a questão que pegava aí era uma desonra. E aí, quando chega outubro de 1995, ele já estava tão perturbado, mas tão perturbado com a perda do filho, a esposa grávida, ele querendo né, tocar o negócio dele de modo normal, ele endoida, tanto que ele encomenda um caixão, né, numa funerária. Aí ele pede para os amigos dele cavarem um túmulo. E nessa época aí, a polícia foi chamada, eles chegam a revistar a casa, apreende as armas e as munições que o Genildo tinha. Aí
Chega o ano seguinte, em 96, nasce o Matheus. O Matheus é o filhinho, então, do Genildo com a Mônica. E a chegada desse bebê poderia ter representado, né, aí uma tentativa de recomeço para aquela família, né, gente? Só que, na verdade, isso não acontece porque o Genildo ele levava uma ferida aberta com relação a tudo ali que estava acontecendo. Né? Além da preocupação, porque veja só, a partir do momento que todo mundo começa a falar que ele é gay e as pessoas que estavam lá na venda também poderiam ser gay, os homens já não queriam mais ir. É, porque daí eles iam ser associados àquele ambiente de homossexuais. Era bem assim que eles falavam, tá? É, eles falavam assim, o antro dos homossexuais, o antro dos gays, e aí a galera passa a não ir mais. O dinheiro diminui, o Genildo começa a culpar a esposa e a família dela por conta daquilo, né? Tanto que um dia ele chegou a dizer que ele ia limpar o nome dele na bala. E para piorar, o boato, ele passa dos limites da família da própria Mônica, né? Começa a circular também uma fala do Francisco, que é um taxista que namorava a ex-mulher dele, né? E esse disse assim, olha, a minha mulher disse lá que o Genildo também era boiola, então isso aí não é só da mulher dele, não. Tanto que até hoje tem gente que acredita que sim, que o Genildo era homossexual. E aí, depois dessa conversa, né, que a imagem dele já estava arruinada, o bar já não desenvolvia como deveria. Chega 1997, no início daquele ano, por volta da meia-noite, o Genildo liga novamente para a funerária, encomenda um caixão. E aí a situação foi ficando cada vez mais estranha, assustava a família. A dona Maria do Carmo, a mãe dele, disse que assim que chega o caixão, ele ficou rindo com uma arma na cintura. E para aquela mãe, o comportamento era a prova de que o filho estava perturbado. E não era mais uma tristeza pela morte do Yuri. Era uma revolta por conta daqueles boatos. Ele falava em vingança, mantinha a arma por perto, demonstrava inquietação. E naquele momento ele brincava com a própria morte, segundo ela. Como se ele estivesse ensaiando alguma tragédia. Março de 1997. O bar vira motivo de vergonha completo para quem frequentasse. Afinal, qualquer homem que botasse o pé lá dentro sairia com a fama de gay. É onde ninguém mais frequenta e o bar fecha as portas. Isso, o Genildo, ele começa a brigar ainda mais com a Mônica. Chega um ponto ali que os dois brigaram ainda mais em abril. A discussão foi muito feia. O Genildo acaba ameaçando tanto a Mônica quanto a família dela de fazer uma desgraça, porque olha o que aconteceu diante daquilo que ela falou, da onde ela tirou aquilo, né? E é aí que a Mônica sai de casa e vai para a casa da mãe e do padrasto, levando com ela o filhinho Matheus. Isso ocorre então em abril, né? Chega maio e os sinais de descontrole do Genildo era ainda mais aparente. A mãe dele contou à revista Isto É que o filho dormia com uma arma debaixo do travesseiro. E ela, que era evangélica, tentava, do jeito dela, trazer o filho de volta para a realidade, para que ele tivesse algum tipo de calma. Ela contou também que ela lia passagens bíblicas, evangelho para o filho. Mas parecia que ele tinha deixado uma força maligna tomar conta de si. Essas são as palavras daquela mãe, gente. E foi nesse período, segundo a imprensa, que ele passa a manter uma relação próxima com a Valdenice Ribeiro da Silva. Essa menina, gente, era uma adolescente, né, 16 anos na época. Algumas fontes intitularam ela como uma suposta amante numa relação que teria durado aí 2 semanas. A Isto É registrou também que o Genildo teria contado a esta guria o que pretendia fazer e que circularia na cidade para matar as pessoas, mas isso era bem típico de conversa da imprensa naquela época. Bom, e aí para ele realizar algum tipo de maldade, de vingança, né, que é o que tinha no coração dele, era necessário comprar armas. Então, ele vende alguns equipamentos do bar, que já estava com a porta fechada mesmo, como, por exemplo, o freezer. E com o dinheiro das vendas, ele compra uma pistola 7.65, um revólver calibre 38 e munições. Dia 21 de maio, dias depois do Dia das Mães, daquele ano de 97, o Genildo, aos 27 anos, saiu vestido de jaqueta camuflada, onde carregava munição.
A Folha registrou então que ele estava com um revólver calibre 38 e uma pistola 765. Uma delas estava com silenciador. Havia também consigo uma faca e 104 balas, onde teria chamado Francisco Canindé Marques para uma corrida de táxi em São Gonçalo do Amarante. E aí esse taxista vai lá, pega ele, mas no caminho, né, em um local onde era mais afastado, o Genildo dispara contra ele. Este homem morre e o Genildo pega o táxi, né, que era um Fiat Palio, e a partir daí ele passa a circular por Santo Antônio dos Barreiros. Até que ele cruzou com o Francisco de Assis Ramos dos Santos, conhecido como o Dia, um guri que é da comunidade, né, e que conhecia ele há cerca de 5 anos. Segundo o próprio Dia, ele declarou à agência Folha que entrou no carro sem saber o que estava acontecendo, como se fosse uma carona normal. Afinal, ele costumava andar com o Genildo e ouvia o comerciante falar que um dia faria uma besteira, mas isso o Genildo falava para todo mundo e ele não imaginava que aquilo aconteceria justamente naquele dia. Segundo esse guri, ele foi ameaçado e avisado pelo ex-comerciante que se tentasse fugir, ele teria os pais mortos. E por isso ele permanece no carro, não como um parceiro voluntário, mas como alguém que foi coagido e com medo que a própria família fosse atingida. A outra pessoa arrastada para dentro dessa desgraça foi a Valdenice, aquela adolescente de 16 anos, né? E segundo ela, quando anoiteceu, o Genildo aparece na casa dela, ela tinha acabado de chegar do trabalho, quando então ele surge com um Fiat Palio vermelho e convidou ela para dar uma volta. Quando ela vai entrar no carro, ela percebe que havia um outro guri dentro do veículo. Ela não notou nada de diferente a princípio, mas o Genildo levanta um pano e mostra a ela uma bolsa cheia de munições e 2 armas. Naquele momento, ela não tinha mais nem como sair da vista dele. Teria dito também que se saísse, ela estaria com a vida comprometida. Ele ameaçou que mataria a mãe dela e o pai dela. Então, ela segue com os dois, né? Com o Dia e com o Genildo. Era em torno das 7h30 da noite quando eles vão para a casa de Elias dos Anjos Pimenta, que trabalhava na cerâmica, e este guri tinha 28 anos. Ele estava numa lista do Genildo, isso porque ele devia R$ 10, e o Genildo convenceu então o Elias a entrar no veículo e depois seguiram para um outro endereço, que é a casa do Baltazar Jorge de Sá, né? O Sá, o sogro do Genildo, padrasto da Mônica. É este que espalhou a conversa que ele era homossexual. E para atrair o Baltazar, ele usa uma desculpa, né, que era bem dentro daquele contexto rural. Ele diz o seguinte: olha, precisava fazer ali o parto de uma vaca que estava dando cria e precisava da ajuda do Baltazar. E o Baltazar acredita, tanto que ele sai de casa e entra nesse veículo que já tinha 3 pessoas, né? O Elias, a adolescente e o Dia. E depois disso, eles seguem a uma área afastada, longe dos olhos da comunidade. E aí ele para o veículo em determinado ponto, manda o Elias e o Baltazar descerem do carro. O Baltazar, nesse período, com 43 anos, bem novo, como vocês observam. E aí eles descem, né? O Elias e o Baltazar. O Genildo manda eles ficar de joelhos. E assim que eles ficam de joelhos, acaba executando os 2 a tiros. Depois disso, ele volta para o carro junto aos reféns e seguem para a casa do Manuel Brito Marcolino, que era fazendeiro, vizinho, inclusive, dos pais de Genildo. Eles já tinham ali um desentendimento anterior e, segundo as reconstituições do caso, Genildo acreditava que o Manuel também estava dentro das pessoas que colocavam a sua masculinidade em dúvida e ajudavam a alimentar esses comentários que circulavam na comunidade. Por volta das 8h30 da noite do dia 21 de maio de 1997, o Genildo chega na casa do Manuel. Aí ele bate a porta e diz que precisava de ajuda para comprar uma espingarda. Naquele momento, o Manuel estava acompanhado de um outro fazendeiro, que é o João Maria Silva de Lima, de 38 anos. E esse outro fazendeiro também estava na lista do Genildo, porque participava, né, de comentários que o Genildo não gostava. Então, o Manuel, junto com o João Maria, saem de dentro de casa e
acompanham, né, o Genildo ali aos arredores da residência. Foi nesse momento que os dois foram alvejados e mortos. E como ele usava a arma com silenciador, ninguém ouvia. E essas pessoas, elas morreram e ficaram assim, gente. Ninguém até então via nada. Era 9 horas da noite quando o Genildo e os dois reféns, né, inclusive que viam tudo acontecer, aquele homem completamente transtornado, eles se direcionam à residência do Edilson Carlos do Nascimento, também citado em algumas fontes como Edilson Veras, né, que tinha 29 anos e era esse que a esposa, a Mônica, teria dito que pegou os dois no ato. E aí, segundo a Folha de São Paulo, a dona da casa, né, que é a dona Eliane Carlos Nascimento, contou que o Genildo passou lá por volta então das 8h30, chama o filho para comer um frango. Outras pessoas também dizem aí que a fala dela, na verdade, foi que o Genildo teria convidado o guri para sair para uma festa, e o fato é que o Edilson, ele aceita esse convite, sem saber o que ia acontecer, entra no carro. E aí eles vão para um local isolado, onde o Genildo executou o Edilson com disparos na cabeça e no peito. Logo depois, segundo a Isto É, né, contou que ele teria gritado uma frase diretamente ligada ao boato que atormentava tanto a cabeça dele. Ele disse: "Quero ver agora tu dizer que me comeu". Ele teria dito isso. E segundo a Valdenice e o Dia, né, o comportamento do Genildo depois das mortes era bem perturbador. Ele ria, demonstrava uma espécie de excitação, mas depois ele se ajoelhava ao lado dos corpos e pedia perdão a Deus. Ao sair do local, por volta das 11h20 da noite, o Dia pediu para ele assim para ser solto, porque ele tinha que ir embora. No outro dia ele trabalhava em Igreja Nova, e aí o Genildo decide soltá-lo. Porém, ele fez uma ameaça: "Olha, se tu falar alguma coisa para alguém, eu vou atrás da tua família, eu dou cabo em todo mundo". Então, o Dia, ele, para não arriscar, decide se manter em silêncio, e depois disso, o Genildo, ele para o carro, abraça o Dia e chora. Ele disse que jamais esqueceria da amizade daquele guri e que ele era uma pessoa muito legal, mas que não tinha jeito, precisava continuar. E aí foi quando o Dia saiu do carro, né, mas continuou com medo. Ele foi deixado ainda na cidade, sabendo que o Genildo estava armado, que ainda tinha uma lista de pessoas pela frente, e levava Valdenice como refém, né, para a própria casa. E a partir desse momento, o Genildo, ele continua apenas com a Valdenice. E o próximo destino foi a casa onde estava a Mônica, sua ex-mulher. Bom, essa parte também tem bastante divergências. Algumas pessoas dizem que quando ele chega, a Mônica estava na porta conversando com o irmão dela. Outras fontes dizem, por exemplo, a própria Valdenice, que quando eles chegam na casa, na residência, o Genildo adentra o local, a Mônica estava dormindo, junto dela estava o filhinho deles, o Matheus, e a Mônica acorda com a chegada do marido. Até porque ele vai confrontando essa esposa, que percebeu que ele carregava um revólver na mão e outro na cintura. A Mônica, ela estava em cima da cama, ele usa de uma arma com silenciador e contra ela dispara, a executando. A Mônica morre naquele mesmo momento, com várias fotos espalhadas junto ao corpo. O Genildo imediatamente pega o filho, que é o Matheus, que tinha 8 meses. Segundo a Valdenice, ele arruma essa criança e leva para a casa da prima, que é a Maria dos Anjos, que tinha 45 anos naquela ocasião. E para justificar a entrega do bebê naquele horário, o Genildo mente para a prima, dizendo que a Mônica estava doente, que precisava de cuidados. E assim que ele vai sair da casa, ele diz o seguinte para a prima: olha, que ela cuidasse do filho e que criasse aquela criança. Depois ele se despede dela. Ao sair da residência da prima, o Genildo, ele chega a passar por casas de familiares durante a madrugada. Uma dessas visitas que ele faz é a irmã Rosana, que contou a ela que estava em uma missão para recuperar a honra de homem dele, e que naquela visão, né, teria sido destruída por conta dos boatos quanto à sua sexualidade. E depois, junto da refém, ele vai para casa, onde, segundo a Valdenice Ribeiro contou, que naquela madrugada, já sendo 22 de maio, ela foi ameaçada. Houve momentos de choro, onde ele chorava bastante. Havia
falas desconexas, havia pressão para que ela escrevesse o que seria uma carta direcionada à TV Ponte Negra. E segundo consta no início dessa carta que ele dita para ela e ela vai escrevendo, dizia o seguinte: o motivo de eu escrever essas poucas linhas não é para justificar o erro que eu fiz, mas só assim eu conseguiria provar para todo mundo e deixo o desafio para qualquer um que queira provar que eu era homossexual. Eu nem era e nem vou ser. Por esse comentário foi que aconteceu toda essa tragédia. Eu não me sinto como uma pessoa normal depois desse falso que levantaram contra a minha pessoa. Aqui eu escrevo minhas palavras finais, poderão dizer que eu fiquei louco, mas mesmo assim eu recomendo a alma de todos para Deus e espero que Deus me perdoe por este ato que eu fiz. Era a minha única solução. Eu espero que esta carta seja enviada para J. Gomes para que ele divulgue para o público e que aconselhe a todos a não levantar falsos sobre seu próximo. Paro aqui porque não tenho mais condições. Depois de ditada a carta, ela foi dobrada e deixada sobre o corpo da Mônica. E ali continha o nome das pessoas que ele havia executado e as que ainda faltavam. Ao todo se somavam 20 pessoas na lista. Naquela noite, a Valdenice disse que não podia dormir. Se ela cochilasse, ele a acordava. Ele fazia questão de manter ela ali, né, com os olhos bem abertos. E segundo ela revelou, que Genildo obrigou ela a ter relações sexuais, bem como fumaram maconha várias vezes. No documentário, por exemplo, do Sangue de Barro, que inclusive eu sugiro que vocês assistam, é ótimo documentário, ela aparece prestando entrevista e ela disse que foi coagida a fazer tudo que ele mandava. Na manhã do dia 22, quando os moradores começaram a circular na comunidade, né, os corpos começaram a aparecer e não fica claro qual é a ordem, quem foi encontrado primeiro, né, porque tudo vira um caos. Alguém ali liga para a polícia, quando outra pessoa encontra outro corpo também já ligava. E a polícia local sequer imaginava que uma barbaridade grande estava acontecendo lá, né? E aí eles se direcionam até o local. Nesse momento, só 2 policiais. Por quê? Porque o local sempre foi tranquilo, não havia necessidade de mais pessoas. E quando eles chegam, eles já avistam 3 pessoas no chão, mortas. Logo o Genildo ele foi visto andando com um colete do exército e armas nas mãos. E uma cena que lembrava o filme do Rambo, que era uma febre, tá, gente, naquela época. Quem é da minha idade vai lembrar. O Rambo passava quase todo domingo. Então, naquele momento, quem via o Genildo, quem podia corria. Outras pessoas se escondiam e quem atravessasse na frente dele, com certeza ia morrer. Genildo, ele se direciona para a casa dos pais. Foi quando alguém informa a polícia que o Genildo foi visto, né, naquela região onde os pais dele moravam. Ele chega na casa do seu José Ferreira e da Dona Maria do Carmo por volta das 6h30 da manhã, né, onde os pais estavam em casa, e ele leva os pais para o quintal. E segundo os relatos, ele dizia que ia matar os pais, porque ele não queria que a família sofresse pelo que ele estava fazendo. Foi então que o irmão do Genildo, o Genilson, né, ele tenta intervir, questiona o irmão por que ele está fazendo aquilo ali. Por que com os pais? Porque os pais sempre estiveram ao lado dele, né? E nunca fizeram mal algum. Então fica claro nessa conversa que o Genildo, ele não queria que os pais passassem vergonha diante das atitudes dele. Mas foi graças à interrupção dessa conversa, né, que o irmão dele chega ali, que o pior não acontece. Por quê? Porque foi nesse momento que a polícia chega no local. E estavam no local, então, o sargento Francisco de Assis Bezerra e o soldado Hilton de Lima Siriaco. E quando o Genildo percebe a chegada desses policiais, ele reage imediatamente abrindo fogo contra a guarnição. O sargento Francisco, ele foi atingido fatalmente, enquanto o soldado Wilton também foi baleado e fica ferido no ombro. E depois dos disparos, o Genildo foge do local e a família dele não sofre nenhum disparo. Pouco tempo depois, nem era 7 horas ainda, o Genildo ele volta à casa do seu Sá, né, do Baltazar, aquele que é o padrasto da Mônica que ele matou na noite anterior. E quando ele chega nessa residência, ele queria matar as filhas do Baltazar, que era a Camila, de 6 anos, e a Carolina, de 16 anos, que não tinham nada a ver com aquilo. Só que a sorte que essas meninas, gente, elas estavam na escola. Então, ele acaba atingindo, naquele momento, a mãe da ex-mulher, a dona Teresa. Ele assassina a mãe da Mônica dentro da própria residência dela. E depois disso, o Genildo ele segue para outro endereço
que é a casa da dona Maria Valdete Rafael da Costa, né? A ex-mulher que ficava ali a 200 metros dessa primeira casa que ele foi, da mãe da Mônica. E aí, ao adentrar o portão, ele percebe que a ex-mulher estava sentada na varanda. E foi ali mesmo que ela foi executada. A mãe dela, a dona Francisca Neide Rafael da Costa, assim que houve o disparo e avista a filha alvejada, ela vai tentar socorrer essa filha. Só que é nesse momento que ela também é atingida e acaba morta. E em paralelo a tudo isso, gente, as ligações para a polícia davam seguimento. Com moradores tomados pelo desespero, equipes policiais se direcionavam para o distrito e pouco tempo depois, para piorar o pânico dos moradores, durante o programa da rádio, o radialista acaba atendendo ali uma ligação ao vivo e alguém gritava pelo ITEP, que é o Instituto Médico de Perícias do Rio Grande do Norte, dizendo que mais corpos tinham sido encontrados em Santo Antônio. Aí no começo, o radialista pensou que fosse um trote, o que era bem comum na época, mas logo ele percebeu que não era brincadeira, tinha um policial ali de São Gonçalo do Amarante, desesperado, pedindo ajuda e informando que já havia mais 3 corpos, né? E que tinha um homem armado, usando uma roupa camuflada do exército, matando pessoas em série naquela localidade. Aí, minha gente, a galera começa a sair correndo desse distrito, pegando direção à rodovia. Embora esse reforço fosse chamado, os policiais se deslocando, quando viam no caminho aquelas pessoas caminhando, saindo todas daquela região. Uma cena que ficou gravada na memória desses profissionais que descrevem o episódio como sendo um filme de desastre natural. A mídia não perde tempo e na corrida por registros de tudo ao vivo, né? Eles vão para o local onde estava ocorrendo uma chacina. Depois, o Genildo, ele que mata, né, a Maria Valdete, a ex-mulher, ele pega a filhinha deles. Lembra que ele tinha uma filhinha? Ele pega essa criança de 5 anos, deixa o carro ali mesmo e passa a caminhar a pé pela comunidade, acompanhado também da Valdenice, que continuava sob o domínio dele. Os 3 seguiram caminhando quando passam pela casa de Flávio, aquele que tinha uma deficiência auditiva, que era apelidado de mudo, e naquele momento, segundo contam, o guri estava dormindo e aí ele não teve tempo para reagir. E nem para fugir, nem sequer a chance de entender o que estava acontecendo. Ele foi morto sem saber que morreu, tá, gente? Ele foi morto de modo repentino. Depois disso, o Genildo ele segue com a filha e com a adolescente rua fora. Quando eles passam por um senhor, ele cumprimenta esse senhor, depois ele mira em outro homem, que é o Fernando Corrêa de Souza, um motorista de caminhão de 42 anos. E não tinha motivo nenhum, tá, contra este motorista. Esse homem, na verdade, naquele dia tinha passado de caminhão ali próximo à residência dele, apenas. Então, há quem dissesse na época, né, que ele teria confundido o Fernando com o motorista de táxi, que ele culpava sempre pela morte do filho. Quando, na verdade, né, o verdadeiro motorista do táxi estava sã e salvo. Inclusive, ele aparece nesse documentário que eu contei para vocês como um advogado. Ele é bem, assim, no meu ponto de vista, sarcástico. Ele acha graça, gente. Ele vai dar entrevista ali, ele ri do episódio do atropelamento, quando ele vai falar do Genildo, sabe? Assim, um cara bem debochado. Mas é advogado, é um cara conhecido aí na cidade, mas foi a impressão que eu tive, ao menos, né, naquelas cenas que aparecem lá no documentário. Bom, o Genildo ele buscava pontos da cidade para se esconder daquela perseguição, porque equipes policiais chegavam com força para detê-lo. E foi nesse momento que ele estava caminhando na rua para tentar se esconder, que ele encontra o Antônio Josenberg Campelo. Esse menino tinha 18 anos e trabalhava como mensageiro da Teller. E naquela manhã, inclusive, ele encontra o Genildo às 6 da manhã, quando ele estava, né, passando pela rua da casa dos pais do Genildo e vê aquela situação da polícia chegando, ele vê os policiais sendo alvejados e tal. Só que naquele momento ali, para o maior azar do mundo, ele passa para ir para o serviço às 7h30 da manhã na rua Poeta Francisco Paulo. E esse guri, ao ver que o Genildo estava vindo armado, ele se esconde atrás do poste, só que o Genildo viu ele. E aí diz assim, ó, pode sair de trás do poste e ir andando. Aí o guri obedeceu. E aí assim que ele sai de trás do poste e vai seguir normal, segundo contou pelo menos a irmã dele, é que ele deu uma virada. E aí nesse momento que ele vira, ele acaba sendo alvejado e caiu morto. Só que, diferente das outras
eh, vítimas da chacina, que receberam ali disparos pontuais, né, cabeça, peito, o Josenberg, ele recebeu 7 tiros. Ai, gente, é bem triste mesmo, assim, porque esse guri só estava indo trabalhar, não tinha nada a ver com nada, sabe? E, enfim, o Genildo, ele se direciona para a escola dos filhos, onde os gêmeos Cosme e Damiana, eles estudavam, né? E é lá que o Genildo decide buscar um esconderijo. Diante da quantidade de militares, né, atrás dele na cidade, que nesse momento já se somava mais de 200 militares, os filhos ouviram a gritaria de um homem armado na instituição. Logo, alguém diz assim: é o teu pai que está chegando aqui, está armado. Os alunos tadinhos deitaram todos no chão. Depois o Genildo, ele sai desse local, se direcionando a uma região de mata, levando consigo a filha e a adolescente ainda. Em paralelo, as pessoas que ele, né, executou, elas eram colocadas em cima de um caminhãozinho, uma cena pavorosa, a gente não tem como colocar aqui para vocês, mas eles iam empilhando aquelas pessoas, né? E na época a imprensa deixava tudo muito claro, lembrando que era 1997 e ali não tinha borrado, não tinha nada, tá, gente? As imagens, elas eram claras. E havia aqueles mortos sendo filmados, tanto a ex-mulher que estava lá na área da casa, na varanda, morta, a mãe dela, as pessoas colocadas em cima desse caminhão, o guri jogado ali na rua, né, exposto. Inclusive, foi registrado também um momento em que o avô do Josenberg chega no local, e aí o repórter não perde tempo. Ah, senhor, é o avô dele, como é que é o nome dele completo? Conta pra gente. E esse homem tadinho, gente, tomado pelo choque de ver o neto ali, ele não atinava nem o nome. Logo, ele começa a desmaiar. E ainda assim, um repórter ali: estão vendo, ele está desmaiando, ele está passando mal porque é o neto dele que morreu. Então, nada colaborava. A imprensa na época trabalhava muito assim, né? O Genildo, então, parte para um local onde havia uma quantidade significativa de plantações. Ele encontra um trabalhador rural. Logo mais, eles ouvem, naquele momento, né, tiros dos militares em busca do Genildo. E esse trabalhador rural, ele também é entrevistado, ele diz o seguinte, que naquele momento o Genildo poderia fugir tranquilamente. Ele poderia ter deixado a filha ali, bem como a adolescente, e dar fuga, mas não foi o caso. Por volta do meio-dia, o Genildo com as duas, né, a adolescente e a filha, eles entram em uma área de bananal próximo a uma cerâmica, quando eles foram cercados por mais de 200 policiais. Ao perceber que estavam encurralados, o Genildo, ele manda a Valdenice sair do local levando a menina. E disse que depois, né, que ela saísse dali com aquela criança de 5 anos, ele atentaria contra a sua própria vida. Assim que as duas são liberadas, alguns homens da equipe policial já pegam as duas, né, tanto a adolescente quanto aquela criança. E demais policiais vão adentrando ao bananal. Foi nesse momento que o Genildo, ele dispara contra o próprio peito. Ele é encontrado pela equipe já sem vida, a 12:10. A filhinha dele foi levada para a ambulância e nesse momento, eles prestando ali a equipe de saúde os primeiros socorros, o repórter, ele abre a porta da ambulância para entrevistar a criança e ele pergunta se estava tudo bem, se o pai dela fez alguma coisa. Bem típico, gente, assim, ó. Eu tô rindo porque eu fico lembrando que antes era bem assim. Obviamente, hoje isso não acontece. Mas era bem assim, nessa cara dura, nessa assim, sabe? Agora, a Valdenice Ribeiro, com 16 anos, ela também passa por esse tipo de problema quanto à imprensa. Porque, veja só, ela permaneceu durante horas, né, numa sequência de crimes. Ela acaba presa depois desse desfecho. E naquele momento, ela era tratada não como uma sobrevivente, mas como uma suspeita por ser cúmplice do homem. E ainda assim, ela passa a dar entrevista. E o que acontece é que no dia seguinte, 23 de maio, o Francisco de Assis Ramos dos Santos, conhecido como Dia, ele também foi preso. Ele era acusado de ter auxiliado o Genildo em 5 assassinatos cometidos na primeira noite da chacina. Tanto o Dia quanto a Valdenice, eles afirmavam que foram coagidos. O Dia, por exemplo, ele cumpriu pena por participação nos crimes e depois ele foi solto. Enquanto a Valdenice, ela não foi presa, mas, gente, ela carregou o resto da vida
um peso dessa exposição. Por quê? Porque a imagem dela feita ali pela imprensa associou ela muito àquela chacina. Eles perguntavam tantos absurdos. Por exemplo, se ela estava grávida, se ela estava esperando um rambinho, um Rambo, filho do Rambo, Rambinho, entende? E aí ela declarou anos depois que aquelas imagens eram distorcidas e que ela aparece rindo, né, nessas entrevistas. Então ela disse que ela riu porque as equipes que estavam por trás das câmeras faziam piadas para que ela pudesse rir e assim passasse a impressão para quem assistia a reportagem que ela era alguém suspeita. O que foi contestado posteriormente, gente, por profissionais. Obviamente, eles não iam dizer, a gente fazia piada mesmo para ela rir, né? Então, eles disseram que eles não fizeram nada, mas que ela ria a si mesmo. E que talvez fosse porque ela tinha levado um susto, né, diante de tudo aquilo que ela vivenciou e o comportamento dela foi aquele. Agora, se foi piada ou não, a gente não sabe. O que se sabe é o que ela disse, que carrega sempre essa mágoa, né? Ter passado por tudo aquilo, há quem diga que tanto ela quanto o Dia, eles foram mais 2 pessoas vítimas do Genildo, porque tiveram a vida ali em diante praticamente desgraçada, cheia de dedos intitulados. Agora, há quem diga que não adianta eles falar nada, porque nada convence e as pessoas acreditam que eles fizeram o que fizeram por vontade própria, que eles não foram coagidos coisa nenhuma, que eles eram cúmplices. Então, até hoje, esses dois carregam essa imagem aí, né? E naquela data foi necessário com que toda a comunidade preparasse o sepultamento. O velório ocorreu no ginásio da comunidade e ali as famílias se reuniram, né? Em torno daquela dor coletiva, não era nem um velório comum, né, gente? Era uma cena de luto público. Muitos caixões, muita gente chorando, uma comunidade inteira devastada pelo ocorrido, tentando entender como é que tantas vidas tinham sido interrompidas em poucas horas. E como ninguém ouviu e aquela coisa toda. Ainda naquele dia 23 de maio ocorreu o enterro coletivo de parte das vítimas em São Gonçalo do Amarante e, segundo os materiais sobre o caso, cerca de 3.000 pessoas acompanharam a despedida, praticamente toda a comunidade. E a presença policial foi reforçada para evitar tumultos, porque a revolta contra o Genildo era enorme e o clima ainda era de medo, choque e indignação. Enquanto as vítimas eram veladas e enterradas sob forte comoção popular, o corpo do Genildo teve um outro destino. Ele não foi enterrado em Santo Antônio do Potengi. A comunidade não aceitava que o velório ou sepultamento dele ocorresse ali. Por medida de segurança, o corpo ele foi levado para Natal e o sepultamento feito no cemitério Bom Pastor. E segundo os relatos posteriores do caso, né, eles dizem que o enterro foi de forma discreta, sem identificação clara. Até os próprios filhos mais velhos, o casal de gêmeos, eles dizem que não conseguem localizar onde o pai foi enterrado. Até porque, gente, ninguém da família foi se despedir. Ninguém. As notícias por parte da polícia dizia que talvez ele tivesse feito tudo aquilo por conta de uma dívida que ele não sabia como pagar, e aí ele pagava ou morria, e como ele não tinha como pagar a traficantes, né, porque ele era usuário de drogas, ele teria feito o que fez. Mas toda essa versão levantada sobre essa dívida, ela é contestada, não porque as pessoas acharam certo o que Genildo fez, mas porque não era verdade. Então, surge essa falácia em torno desse caso. Agora, se de fato era ou não, isso nunca foi provado, ao menos, né? Foi levantamento aí de suspeitas sobre a motivação. Ainda naquele dia 23, a carta que o Genildo teria ditado para Valdenice chegou ao apresentador J. Gomes da TV Ponte Negra, e essa carta ela foi lida publicamente conforme o desejo dele, e acabou se tornando uma das peças mais lembradas do caso. Inclusive, os filhos gêmeos Cosme e Damiana, que cresceram sob o peso do sobrenome do pai, eles tiveram acesso a essa carta muitos anos depois, durante a gravação do documentário Sangue do Barro, onde a continuação daquela primeira parte que eu li anteriormente para vocês, eu vou terminar de dizer agora. Ele escreveu o seguinte: para todos desejo uma vida de dignidade a qual não tive, e eu posso até não vingar a morte do meu filho, se não tiver condições. Estava difícil viver. Não aceito na sociedade pelo simples caboclo que me levantou um falso, mas agora está morto.
Eu imploro o perdão de todos que tentaram me compreender e eu não fiz isso por prazer, eu fiz forçado. Ainda continuando, eu deixo um forte abraço e um beijo para toda a minha família e que toda a minha família, não importa a religião, mas que todos se reúnam e construam uma forte corrente de oração para que Deus tome conta da minha alma. Adeus para todos, escreve Genildo. E era tudo isso que o Genildo queria que o mundo ouvisse. A sua própria versão, ele queria que a carta fosse lida, ele queria provar que ele não era aquilo que eles diziam, ele queria limpar o nome, nem que fosse abaixo de sangue. E é verdade. Boatos, eles destroem vidas, e uma mentira colocada na rua pode virar uma sentença social, pode tirar o trabalho de alguém, né? O respeito, o casamento, a dignidade, pode adoecer uma pessoa por dentro. Pode transformar uma casa, uma rua, uma comunidade inteira em um lugar de humilhação. Mas nenhuma carta, nenhuma frase, nenhuma humilhação e nenhuma perda apagam o que Genildo fez. Porque do outro lado da dor que ele dizia carregar, existiam outras dores, existiam outras famílias inteiras, existiam filhos, pais, irmãos, esposas e existem as mães. As mães que poucos dias antes daquele ano haviam comemorado o Dia das Mães, mulheres que um dia colocaram seus filhos no mundo, criaram, protegeram, alimentaram, rezaram, esperando que eles voltassem para casa e de repente viram uma parte de si ser arrancada para sempre. Algumas delas tentaram acudir e foram mortas, outras nunca mais se recuperaram. Assim como tantas mães nesse Brasil afora, em datas como essa, não celebram o amor. Elas choram de saudade, elas choram porque o filho não chega mais. O abraço não vem, a voz não chama. Ô mãe! E o lugar fica vazio, porque quando uma mãe perde um filho, o tempo não passa do mesmo jeito. A casa, ela continua existindo, mas fica faltando uma presença. A mesa continua posta, mas sobra um lugar. E nas comemorações, mesmo quando há outros filhos por perto, mesmo quando a vida tenta seguir, existe uma parte do coração que fica apertada pela falta daquele que não está mais ali. A chacina de Santo Antônio deixou muitos mortos, mas deixou também mães atravessadas pela ausência, mães que perderam os filhos, filhos que perderam suas mães e crianças que cresceram com perguntas, famílias que nunca mais voltaram a ser inteiras e talvez seja por isso que essa história chame tanto atenção e cause tanta tristeza. Porque Genildo, ele tenta transformar a própria dor em justificativa. Ele tenta deixar essa carta uma versão, uma explicação, mas a dor de um homem, por maior que seja, nunca vale mais do que a vida de outra pessoa. Nenhuma honra ferida vale uma vida. Nenhum boato justifica uma chacina. E nenhuma carta escrita depois do horror consegue apagar o vazio deixado nos braços de uma mãe. Bom, eu desejo aqui um feliz Dia das Mães a todo mundo que faz um papel de mãe, independente se colocou do seu ventre um filho no mundo ou não. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.